computação quântica, sim, mas também tem outras críticas que a gente pode fazer. Por exemplo, muita gente de cripto, especialmente a galera mais ideológica, existem amantes de Bitcoin no nosso universo que são realmente, os caras são fervorosos, sacou? Parece que os caras são uma seita, um culto, uma igreja. Tem igreja, tem uma coisa bem louca. Assim, aceita que dói menos. Mas é uma cabecinha de Bitcoin. Não, cara, tem uns caras muito loucos, velho, muito doido. E muita gente em cripto tem essa visão que é uma herança do criptoanarquismo e se converte hoje para uma visão moderna de anarcocapitalismo, onde o Bitcoin vai destruir todos os bancos, destruir todos os governos e a gente vai ser catapultado para uma era utópica de anarquia capitalista. Ou a gente vai ter a hiperbitcoinização, que as moedas fiduciárias vão morrer e o Bitcoin vai ser a moeda de todo mundo em todos os lugares. Essa visão eu bato, eu não acho que ela é realizável. Eu não acho que o Bitcoin ele é imune a ser contaminado pela natureza humana e pelo mundo tradicional. Porque se a gente chega num ponto onde o Bitcoin começa a ser cada vez mais relevante e o Bitcoin está cada vez mais concentrado na mão dos ultra ricos, a gente não vai ter uma sociedade mais justa. A gente vai ter uma outra forma de dominação econômica e social. Então o Bitcoin ele é muito interessante, mas eu não considero que ele é o resolvedor das mazelas econômicas e sociais, da desigualdade, ou vai catapultar uma era de utopia para ninguém. Né? Isso para mim é um engano. E a gente hoje tem, inclusive, no Bitcoin, um racha interno que eu também sou muito crítico a ele. Tem dois grupos hoje que estão brigando dentro do Bitcoin, tá? Os dois estão brigando entre si, ideologicamente falando. Tem um grupo que é mais old school, que eles querem o Bitcoin como dinheiro, como reserva de valor, Bitcoin como sistema econômico, e tem um outro grupo que gosta de ficar inventando coisa no Bitcoin. Eles querem usar o Bitcoin para armazenar figurinhas coloridas, querem usar o Bitcoin para criar novas moedas. Então você tem hoje uma moeda chamada, literalmente, cachorro vai para a lua. Esse é o nome da moeda. Dog to the moon. Né? Porque ir para a lua é ficar rico, né? Então é o cachorro que vai para a lua. É uma moeda criada no Bitcoin. Ela não é o Bitcoin, ela é criada... Assim? Cara, é uma gambiarra tecnológica que não vale a pena explicar aqui, mas os caras acharam um jeito de fazer uma gambiarra e usar o Bitcoin, ao invés de apenas para a finalidade contábil, financeira dos Bitcoins, usar essa máquina para criar novos sistemas em cima dela. E esses sistemas são extremamente especulativos. É criar figurinha colorida, é criar moedinha mágica, é criar pedrinhas que brilham e que você compra e elas dão dinheiro. E essa galera está discutindo qual é o futuro do Bitcoin. O Bitcoin ele é realmente um sistema financeiro contábil e ele tem que ser só o Bitcoin? Ou a gente tem que começar a flexibilizar o Bitcoin para você poder fazer o que quiser em cima dele? E isso é um racha que está dividindo a comunidade, até os caras mais antigos. Então, esse tipo de fragilidade, muitas vezes, pode ser irreconciliável. Em 2016, a gente teve um fenômeno que foi chamado do fenômeno do hard fork, que era quando teve uma discussão interna no Bitcoin, e eles queriam que o Bitcoin fosse mais rápido. Porque o Bitcoin ele é muito lento, tá? O Bitcoin faz ali 15 transações por segundo. Nunca vai se comparar com uma Visa, né? Com uma Master, que processa centenas de milhares. Então, como é que Bitcoin vai ser o dinheiro do mundo se ele faz 15 transações por segundo? Então, teve um grupo de pessoas que queria fazer o Bitcoin ficar mais rápido. Eles queriam acelerar a máquina. Vamos botar essa máquina para correr. Só que o problema é que se você põe a máquina para correr, ela fica menos segura. Então ela falou, não, a gente não pode colocar o Bitcoin para correr, o Bitcoin tem que ser mais seguro, a gente não pode sacrificar a segurança pela escalabilidade. Brigou, ficou irreconciliável. A galera que queria acelerar falou, então tá bom, então dane-se, eu vou criar um Bitcoin novo. Aí eles criaram um outro Bitcoin, que é bem acelerado, o chamado Bitcoin Cash, e durante um tempo o Bitcoin e o Bitcoin Cash concorreram entre si pelo título de quem é o verdadeiro Bitcoin. Essa época deu medo. Deu medo. Caralho. E tinha gente que falava, não, o Bitcoin Cash é o definitivo. Aí você tinha, eu sou time Bitcoin Cash, não, eu sou time Bitcoin original. E a gente não sabia quem que ia ganhar a batalha. Doideira, não, velho. Quem definia isso era o Twitter, cara. Era a galera Então era a tretando lá o adoção, dia. era o que a galera ia adotar. Quem quer adotar, adotou. Então, assim, era uma porradaria. No Tinha final, uma discussão de se as corretoras iam dar suporte a um, a outro ou a ambos. E aí, uma das discussões era, cara, sabe, naquela época, a maior corretora, uma das maiores era a Bitfinex, ou a Poloniex. Puta, se eles falarem que o Bitcoin de verdade é o Bitcoin Cash, eles são tipo, os KOLs ali, né? Os Key Opinion Leaders. Então, foi uma época que era bem treta mesmo, porque assim, você não tinha instrumento financeiro ainda pra falar, porque a BlackRock tem um ETF. Não, era porradaria ali. Então foi um quebra-pau danado. E no final são várias partes, né? Isso é muito... É caótico e orgânico, porque você tem a questão da corretora. Para muita pessoa leiga, velho, o Bitcoin é aquele que a Binance fala que é o Bitcoin. Se ele abriu a Binance, tá escrito Bitcoin, esse é o Bitcoin.
E se a Binance, num hard fork desse, apoia o outro lado e passa a chamar o outro de Bitcoin e o original de Bitcoin antigo, Bitcoin old? Então a galera vai na onda e vai achar que o Bitcoin é o novo. Por outro lado, todo aquele maquinário, que eu falei para você, esse maquinário todo, ele tem que escolher qual é a rede que eu vou operar, a nova ou a antiga. Então, cara, esse maquinário vai começar a se dividir. Aquela rede que atingiu o maior número de operadores de maquinário é a mais segura. Então, se ela é a mais segura, ela deveria ser considerada definitiva porque a outra é mais frágil ou não? E as pessoas vão querer adotar ou não vão? Toda essa discussão começa a gerar uma guerra cultural. E o Bitcoin, justamente por ser descentralizado, ele é sujeito a isso. A uma guerra cultural, a uma guerra ideológica que, em alguns momentos, chega a quase que fraturar a comunidade ao meio. A questão é o quão esse setup é robusto para o futuro. A gente viu ponto, que... hein, cara? Isso é uma questão que a gente não sabe. Ele passou bem por 2016? Passou. Ele tá se virando bem até agora com essa? Tá, mas, cara, daqui a pouco você vai ter o seguinte, a gente tem uma guerra ideológica e tem um fork desse, uma divisão, quem é que a BlackRock vai apoiar? Né? E aí? E aí a BlackRock domina já, sei lá, 30% do supply do Bitcoin. E se ela falar o seguinte, olha, nesse aqui eu vou travar o supply, nesse outro eu vou incentivar, ou o meu ETF só converte para esse, aquele ali eu estou ignorando, e as corretoras e as mineradoras. Então, o Bitcoin, ele depende de uma coisa que é muito assim, tipo Linux, velho, é open source. E isso tem tanto o lado bom quanto o lado ruim. O lado bom é, essa bagaça até agora não está sujeita aos ditames de nenhuma agenda particular. O Bitcoin não responde ao governo norte-americano, como não responde ao russo. Né? Mas no futuro, e se alguém tentar fazer um ataque cultural no Bitcoin? Dominar unidades de Bitcoin o suficiente, dominar grupos de mineradores o suficiente, ou dominar alianças o suficiente com corretoras e orquestrar um ataque, não um ataque no código-fonte, mas um ataque ideológico. Sim. Cara, não dá para descartar. Então, eu não considero que o Bitcoin ele é perfeito, que nem o pessoal que põe Bitcoin no pedestal. Não, para mim Bitcoin é um excelente exemplo de uma parada muito maneira que pode disputar a ordem financeira global. Mas ele não é perfeito. Caralho. E o quanto ele é capaz de responder a isso e evoluir no futuro, a gente vai ter que realmente acompanhar no dia a dia e pagar para ver.